você falou de Cannes, por que que o Oscar é como se fosse a validação de melhor filme, sendo que Cannes, o Globo de Ouro, o Critics Awards, todos esses são premiações incríveis também, mas por que que o Oscar fica registrado como, meu Deus, ganhou o Oscar, ganhou a vida? Eu acho que cria essa coisa. Até quando a gente ganha um prêmio na escola, na faculdade, no trabalho, fala, olha, ganhei o Oscar de melhor trabalho. Verdade. Né? A gente nunca fala, ganhei o Cannes de melhor trabalho. Isso, ganhei a Palma de Ouro, ganhei o Leão de Ouro, né? Não, a gente tá sempre pensando nesse carequinha aqui dourado. Mas é porque, assim, a história do cinema americano é uma história de conquista, de poder, de dominação, de vender teoria, né, de massificar a sua cultura, esparramar a sua cultura pelo mundo inteiro. Então, o prêmio do Oscar ele é considerado assim, o principal prêmio do cinema para alguns. Para alguns. Para a grande maioria porque é isso que a gente escuta o tempo todo. Mas quem é cinéfilo, quem realiza filmes, você escolhe assim, o tipo de projeto que você faz e você manda para determinados festivais. O Oscar para traduzir, é o prêmio da indústria de cinema americano. Então, assim, os americanos gostam de praticamente premiar só eles. A gente vê lá a nossa categoria, filme internacional, só tem 5. Melhor filme, eles colocam 10. Não poderia ter melhor filme internacional 10 candidatos para representar muitos outros países? Poderia, só não tem por um mero capricho. Nada proíbe de fazer isso, de você dar mais pluralidade. Porém, o que eles querem sempre vender é a narrativa americana. Por mais que isso possa, em alguns anos, são filmes mais críticos, menos críticos, mas a formação de todo mundo passou muito por isso, pelos aqueles filmes americanos que a gente assistia. Então, o Oscar ele consagra a indústria americana e ela procura premiar sempre os filmes americanos. Outros maiores vencedores do Oscar são os filmes ingleses. Então, existe uma certa disputa entre o BAFTA, que seria a tradução do Oscar para a Inglaterra e para o Reino Unido, né? Então, eles praticamente também até dão prêmios para filmes americanos, mas preferem os filmes locais, né? E existem centenas de festivais de cinema no mundo. Eu estava vendo aqui, tem uma lista, ó, tem o OFTA, o BAFTA, o Goya, o Critical Awards, Choice Awards, tem o César's Awards, o Leão de Prata. Paula, você ia ficar louca, Paula. Tem muitos, né? Tem muitos. Se a gente pensasse assim, quais seriam os maiores, os mais tradicionais festivais de cinema do mundo, né? Eu praticamente prefiro o Festival de Cannes, que começa, eu acho que em maio, né? Fica praticamente 2, 3 semanas. Na França. Na França. Ou seja, o Festival de Cannes ele acaba premiando o que a gente criou como um rótulo, assim, é o filme de arte. O filme mais mais cabeçudo, mais bonito, do cineasta que mais trabalhou conceitos, estéticas, né? De vez em quando vem umas bobeiras aí que a gente vai falar esse ano, que a gente já tem o Anora premiado com a Palma, fazia muito tempo que um filme americano não ganhava a Palma de Ouro, que seria o prêmio máximo desse festival. Isso não acontecia desde a Árvore da Juventude, e agora veio mais de 15 anos. Você assistiu todos os filmes concorrendo a melhor filme? Do Oscar só me falta um. Qual? Um Completo Desconhecido, que estreia amanhã, quinta-feira, aqui no Brasil. E o Boys... Ai, me deu um branco agora. Nickel Boys. É o Reformatório. Esse é um filme que está disponível na Amazon. Ele já tá disponível. Infelizmente, é um filme muito belo, belíssimo, mas que ele foi lançado no Brasil sem passar pelos cinemas. Está disponível na Amazon já desde o dia 27 de janeiro, não sabia, isso eu não assisti. Filme, a gente vai comentar dele daqui a pouquinho, mas é um dos meus filmes do coração aqui desse festival. Teve a premiação recente agora do Guild Award, é isso? SAG, né? Isso. Actor Guild Awards, SAG. E foi onde a Nora... acho que foi a atriz, ganhou como melhor atriz. O que é o SAG, né? O SAG, na verdade, é o Sindicato dos Atores. Então, assim, o Oscar, como eu disse lá no começo do nosso papo, né? Você vota nos seus pares, né? Na primeira fase, e depois todo mundo vota. Mas dentro da academia, o que mais tem de pessoas habilitadas a votar são atores. Então, o SAG é praticamente o grupo que tem maior peso nas escolhas. Muito difícil um vencedor do SAG de melhor atuação, seja masculino, feminino, coadjuvante ou principal, perde o Oscar. Então, menino, eles são os favoritos. Na verdade, foi a Demi Moore, né? Que foi a Demi Moore que ganhou de Substância. Ela é a nossa, assim, a que está mais quente, né? É a nossa grande adversária. Adversária, assim, para evitar hate das pessoas, né? Acho que a primeira coisa que eu ia falar até no começo da nossa conversa, né? O cinema não cabe hate.
Não cabe, todo mundo ganha. Não é, nem no futebol cabe esses discursos de ódio, assim, não merece ganhar, tal. E todo mundo ganha. Se a Demi ganhar, a arte, a cultura ganhou. Se a Fernanda ganhar, a arte, a cultura ganhou. É que a gente tem aquele desejo, né? Sim, e nós brasileiros estamos assim nesse momento de torcedor mesmo. E eu acho que isso muda, eu acho que isso muda outro conceito também, Rodrigo. Não sei se você pensa assim como eu, mas, por exemplo, você falou do futebol. A gente ainda é conhecido como país de futebol. Nossas crianças ainda querem ser jogadoras. E eu acho que seria tão legal se nós tivéssemos premiações em outros âmbitos para que nós começássemos a enxergar outros lugares para nós ocuparmos. Uma Fernanda Torres ganhando um Oscar e um filme, as crianças acho que vão se empolgar mais com a arte, com a cultura, com o teatro, com o cinema. Você não acha? Com certeza. Essa premiação, por mais que a gente, como cinéfilo, a gente fala, tudo bem, o Oscar é um prêmio da indústria americana, não interessa pra gente, mas no fundo todo mundo que tá falando isso quer ganhar. Claro. A gente só diminui para administrar o sentimento de uma eventual frustração. Mas é o que você falou, assim, os prêmios são importantes para você motivar gerações. Eu gostaria muito que a gente tivesse a mesma torcida aqui pelo Nobel. O Brasil nunca ganhou o Nobel de nada, de medicina, de ciência, de nada, de pesquisa. Né? Isso a gente deveria dar o mesmo valor que a gente dá para... o Neymar ganhou a bola de ouro de melhor jogador do mundo. Legal, parabéns, é um esporte muito bacana. Mas, né, e a médica que ganhou com a pesquisa da vacina, da Covid, por exemplo, a gente também tem que prestigiá-la, incentivar para que o governo também invista nessas pesquisas, né? Então, o Oscar para a gente é muito importante nesse momento, porque o Brasil está criando essa onda de empatia, de valorização da cultura. Sem valorizar a sua própria cultura, você não consegue construir um país de narrativas próprias. A gente não quer ver, é a história da Itália, só a história da Itália. A gente quer conhecer a nossa história. O Brasil é um continente. Às vezes me perguntam, mas por que o cinema brasileiro então é tão limitado? Não é limitado, gente. Existe dentro do Brasil toda uma Europa. Cada estado nosso tem um jeito de ser do povo, da população, tem seu folclore, tem seus traços que repercutem no cinema, né? Então, assim, a gente vê muito mais cinema brasileiro de São Paulo e do Rio do que de Fortaleza, da Bahia, de Minas, mas existem todas essas belezas de cinema brasileiro dentro do Brasil. Eu já conversei com outras pessoas sobre isso, né, do porquê que o cinema brasileiro a gente não valoriza tanto, e me falaram uma coisa que talvez faça um pouco de sentido. Você lembra quando a China ganhou, não sei se ganhou, pelo menos participou, que era Dragão Branco? Acho que ela participou com um filme e acho que chamava Dragão Branco, se não me falha a memória, me perdoe se eu errei o nome. E eu lembro que foi foi falado desse filme, o quanto ele merecia ganhar e tal, e eu acredito até que ganhou, depois se alguém quiser falar aqui para mim nos comentários. Mas eu lembro que em algumas entrevistas na China, os chineses não gostavam do filme, porque sempre remetia àquela mesma coisa, luta com o bambu, voa daqui, voa dali, e judô, sei lá, karatê, não sei. E aí eles falaram, de novo isso. Para eles não aguentavam mais. Porém, eles estavam vendendo o filme para nós, e a gente achava o máximo. Eu acho, e aí a pessoa me respondeu isso. Será que não é porque a gente não aguenta mais ver... a nossa cultura é linda, mas a gente não aguenta mais ver os mesmos filmes meio que direcionados? Violência, prostituição, samba, rock... Essa é uma ótima... Não vou nem chamar de pergunta, um ótimo comentário seu, Paulo. Porque... Pra gente entender, tá, gente? Eu acho maravilhosa a nossa cultura. Mas será que não é porque a gente não queria ver de vez em quando um Star Wars versão brasileira com certeza. Mulher Maravilha versão brasileira, sei lá. Com certeza. O que acontece muito é que os filmes eles têm uma dificuldade de conseguir ser projetados na sala de cinema brasileira. A gente produz mais de 300, 400 filmes brasileiros por ano, mas nem 10% disso, às vezes, chega em cartaz na sua cidade, porque as salas de cinema são grupos econômicos internacionais. A gente tem um grupo brasileiro, que é do Kinoplex, tem outros grupos aí que são de outros países, e essas redes de cinema elas já têm contratos fechados com os grandes estúdios. Então, no começo do ano, ela já sabe que ela vai exibir 15 blockbusters já escolhidos. Independente se as pessoas vão gostar ou não, já está escolhido. A sala já está reservada, o número de sessões já está reservado para aquele filme. Então, não sobra muito espaço para um filme brasileiro feito em Minas Gerais, feito no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul. Então, os que acabam encontrando alguma chance de ir para salas de cinema são os feitos em São Paulo, no Rio, com a Globo Filmes, que daí acaba tendo... o patrocínio dela durante a programação, isso incentiva as pessoas, deixa eu ver aquele filme com aquela atriz.
Então, limita muito o nosso circuito. Então, o que o governo precisa fazer, como outros países do mundo fazem, como França, Alemanha, Japão, Coreia, Índia, é você controlar, é você determinar uma cota mínima de exibição. Você não pode ter um filme Vingadores 78 ocupando 98% de todas as sessões de cartazes daquele momento. É maravilhoso, Vingadores 78. Esses filmes, estreia o filme, todo mundo já sabe que é ruim, todo mundo tá falando, nossa, mas agora já não funciona mais. Mas continua ocupando, você vai no cinema, só tem ele em todas as salas, em todos os horários. Você não consegue colocar um filme brasileiro. Então, daí o filme brasileiro que entra é esse filme mais de mercado, que daí ou vai ser uma comédia padrão Globo, ou vai ser um filme sofrido, ou um filme de violência. Só que o cinema brasileiro não é isso. Nós temos 200 milhões de brasileiros, temos 200 milhões de possibilidades de histórias diferentes, de diversidade cultural. E hoje o cinema brasileiro está muito mais voltado para todas essas diversidades, né? Principalmente assim, quem quer assim, se apaixonar mesmo, começa a pensar no cinema de Pernambuco, cinema pernambucano. Nos últimos anos, Bacurau, Kleber Mendonça Filho. E esse ano ele está finalizando um filme com um grande elenco que deve ser selecionado para Cannes. Pode ser o grande filme que a gente vai estar falando o ano que vem aqui do Oscar. Qual que é esse filme? Vai chamar O Agente Secreto. Vamos guardar já na cabeça. O Agente Secreto talvez seja um dos grandes filmes brasileiros desse ano para os grandes festivais do mundo. E daí o ano que vem, daqui um ano, a gente volta aqui para torcer por ele no Oscar. Eu quero. Mas falando aqui, você sabe que Paulínia foi polo cinematográfico por um tempo. E ali, por exemplo, o Palhaço, incrível, saiu de pernas pro ar, apesar de ser uma comédia, também pastelão, mas é uma comédia muito boa, tanto que foi até o terceiro. Um que eu amo, que é O Homem do Futuro, eu assisti 2 vezes, é muito bem feito, é uma narrativa incrível. Então, eu acho que tem filmes nacionais incríveis, sim. Mas fica essa questão, porque esses filmes que eu citei, eles saem um pouco dessa bolha do que eu falei, mas, no geral, acaba-se sempre tomando isso. A gente vem de uma época de pornô chanchada que tinha filmes que eram direcionados à violência do Rio de Janeiro, favela. Não que nós não queiramos ver nossa cultura, nossa arte mostrando nosso povo, mas é que, às vezes, dá vontade. Por exemplo, eu vi que existe a iniciativa, acho que até do estrangeiro, de fazer um filme com os santos, os orixás. Isso. Que eu acho que seria incrível ser feito aqui, por nós, que conhecemos tudo, e fazer nessa pegada herói mesmo, poderes e tal. Eu acho que vai estar em produção, acho que vai acontecer mesmo por um grande estúdio americano, mas uma produção brasileira, feito aqui com os nossos, nossos profissionais, atores, nossos atores. Então, imagina, seria mágico. Sim. Eu tô super empolgada por um filme desse. Eu acho que outros filmes que saem um pouquinho só da nossa história, não que a gente não queira ouvir história, você entendeu? Sim. É que tá sempre falando das mesmas, sabe? É isso que acontece, assim, as pessoas hoje, com o Brasil muito polarizado, elas falam, mas isso aí é Lei Rouanet. Explica um pouquinho da Lei Rouanet, rapidinho pra gente. Tá vindo dinheiro do governo para fazer um filme do Walter Salles. Não existiu nenhum centavo do governo, via Lei Rouanet, que alguns gostam tanto de ficar falando mal, para o filme do Walter Salles. Porque a Lei Rouanet, ela não se aplica para a produção de longa-metragem. A Lei Rouanet é um instrumento de valorização de cultura, mas só podem projetos, por exemplo, de curta-metragens, projetos que não têm essa pegada comercial. Então, não existe Lei Rouanet. O que existe é a Lei do Audiovisual. A Lei do Audiovisual, você escreve seu projeto, manda para a Ancine e fala assim, olha, eu quero poder captar dinheiro com as empresas privadas. Ok, o governo atesta, libera, você tem um determinado período para conseguir convencer o marketing de cada empresa a doar uma parte do imposto que a empresa deve para o governo para ir direto para o orçamento do filme. E o que isso é importante e por que algumas pessoas distorcem esse investimento na cultura através dos filmes? Porque existem pesquisas claras que R$1 investido em cultura, na produção do cinema brasileiro, ele rende para o governo de volta mais de R$8 em dinheiro líquido para o governo. Mas como isso? Como é que investe 1 e ganha 8? Porque nesse 1 que foi investido, que ele deixou de arrecadar de um imposto de uma empresa e a empresa investiu na produção do filme, um filme, quando você pega a hora que o filme acaba, tem todas aquelas letrinhas. Um longa-metragem tem mais ou menos 500 empregos formais registrados ali. Se você vai fazer um filme, você tem que comprar água, comida, alimentação, transporte, maquiagem, contratar profissionais de diversas áreas, desde profissional gráfico, profissional de arte, de objetos. Isso envolve uma cadeia enorme de profissionais. Nos Estados Unidos, Paula, a indústria do cinema e do entretenimento é a segunda maior fonte de receita dos Estados Unidos.
ela só perde para a indústria da guerra, das armas. Que horror. Então, assim, os Estados Unidos vivem disso, de arma, e de nos convencer que os filmes deles são os melhores daqueles heróis. Então, assim, todos os países valorizam a sua cultura. E o governo brasileiro, com a retomada da Ancine, dos negócios audiovisuais, isso representa quase 3% do PIB brasileiro. O audiovisual representa quase 3% de toda a renda fabricada no Brasil, mesmo tendo um investimento muito pequeno do governo. Então, o que a gente quer é que, de fato, o governo continue olhando para esse setor com carinho, porque é um investimento que traz renda, traz cultura e traz, acima de tudo, uma empatia do mundo inteiro pelo Brasil. Hoje, o Brasil é um nome quente no mundo em função da valorização da cultura. E a Fernanda Torres, ela só está sendo tão badalada assim, porque se ela fosse de um país em guerra, vilão do resto do mundo, ela não teria esse mesmo destaque que tem agora. As pessoas se encantam pelo Brasil e pelo nosso cinema. Sim, isso é tão legal, né? Sabe, porque eu vejo uma coisa muito doida, assim, que eu não sei explicar. Quanto o mundo inteiro nos olha com esse carinho e o quanto nós mesmos nos olhamos com desdém. O que falta, né, pra gente olhar pra nós mesmos e falar assim, meu país é foda, minha moda é foda, minha roupa é foda, meu cinema é maravilhoso, é tudo incrível. Por que a gente tem esse olhar de desdém? Esse olhar de um complexo de vira-lata. Um complexo de vira-lata, né? De achar que lá é melhor. Já assistiram Madame Teia? Pelo amor de Deus, amor. É isso. Tadinha da Madame Teia, um beijo.